Tá mudo, irmã Mali? Então, ó, boa noite a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos. Estou muito grata a Deus por ver vocês aí do outro lado, por estar junto aqui para a gente fazer essa live. Como eu não faço uma live toda escrita, como os irmãos fazem, dividindo tela, a minha tela é a Bíblia. E gostaria, se cada um dos irmãos tiver a Bíblia, eu vou passar alguns versos bíblicos para ser lido, e quem puder me ajudar nessa live desta noite, eu vou compartilhar com os irmãos. Eu vou me basear muito esses que eu fiz aqui. Eu estava lendo essa semana a Bíblia e vendo sobre os Salmos e tantas palavras maravilhosas que tem nos Salmos, né? Então eu peguei, tirei uma boa parte de Salmos para ser lido, principalmente os versos iniciais. Eu gostaria de começar com o Salmo 120, que nos diz o seguinte: Na minha angústia clamo ao Senhor e ele me ouve. E eu sei que é o Senhor que me ouve sempre. Eu já tenho passado por momentos bem difíceis, momentos de tristeza, momentos de angústia, e eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. É Ele que está sempre comigo. Eu digo às vezes assim, eu estou sozinha. Nunca estou sozinha, sempre tem a companhia de Deus junto comigo. A gente sente a presença dele quando a gente está triste e bota nas mãos de Deus e Ele resolve isso para nós. Então, na minha angústia eu clamo a Ele e Ele está sempre me ouvindo. E cada um dos irmãos possam fazer isso também. A gente guarda esses versos assim na mente, né? Que às vezes na hora difícil, naquela hora a gente lembra deles. Tantos versos bíblicos a gente vai gravando, quanto mais a gente lê, mais gravação a gente tem na cabeça, né? E pode ser que um dia nós não vamos ter mais a nossa Bíblia com a gente. Então diz que a Bíblia tem que ser na nossa mente, no coração, que a gente tem ela escrita sempre, né? Para poder nos ajudar nas horas difíceis. Também eu gostaria, se algum irmão, eu sei, esse salmo eu sei de cor, mas se algum dos irmãos gostar de ler o Salmo 121, eu acho maravilhoso esse salmo. Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, como eu digo para os irmãos ali, né, na minha angústia clamou o Senhor, ali também elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. E o meu socorro vem do Senhor. Ele está sempre pronto para nos socorrer nas horas difíceis, quando a gente está precisando de Deus. Então, que cada um possa ter sempre isso em mente. Deus é o socorro nas horas difíceis. Outro verso ainda que é muito bom, todos sabem de cor, que diz: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, eu fico muito contente de ver os irmãos. Nós não temos uma igreja, mas nós estamos reunidos. É como se fosse a nossa igreja, é um domingo à noite. A gente sempre tinha culto aos domingos à noite, né? E às vezes a gente faz uma live domingo à noite e tem tão poucos participantes. Não quiseram ir à casa do Senhor no domingo à noite. Mas é que às vezes muitos não podem, tem problemas, tem algum compromisso. Mas é muito bom quando alguém nos convida a ir à casa do Senhor, que a gente possa ter essa alegria de sair da nossa casa para ir na casa do Senhor quando pudermos. Ir no sábado na igreja. E quando não puder ir no sábado, que domingo à noite a gente esteja presente, né? Tá na casa do Senhor, na presença do Senhor, nessa noite, aprendendo um pouco mais da sua palavra. E continuando no Salmo 125, 1 e 2 nos diz o seguinte: Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firmes para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. E maravilhoso esse verso, né? Assim, os que confiam no Senhor, Ele está sempre ao nosso redor. Ele está sempre pronto para nos proteger. Tenho certeza que a minha casa é muito guardada pelos anjos de Deus, por esse tempo que eu estou aqui sozinha. Quando eu falo para as pessoas assim, mas a senhora não tem medo de ficar à noite? Eu digo, eu não tenho medo. Eu temo, às vezes, por alguma malvadeza de algum malandro que anda aí pela rua, mas ter medo de alguma coisa?
deito na minha cama e durmo tranquilo. Eu sei que o Senhor é que está ali, porque eu confio nele. Ele é o meu guarda, é o meu vigia. É o que a câmera que eu tenho na minha casa é Deus cuidando de mim. Então, que cada um possa fazer sempre isso, né? Confiar em Deus, botar Deus nos seus caminhos, que ele que vai estar protegendo. A gente sente só, sente solidão. Às vezes eu falo para as pessoas, a gente não fica mudo depois que aprende a falar, porque tem dia que a gente tem vontade de contar alguma coisa para alguém, de falar para alguém, mas não tem com quem conversar. Às vezes, se eu vou em algum lugar que acontece alguma coisa, ou de bom ou de ruim, a gente quer comentar quando chega em casa, mas não tem com quem comentar, né? Mas então a gente sabe que podemos falar com Deus, Ele está sempre pronto para nos ouvir, não importa se é problema difícil ou se é ruim, Ele escuta e Ele resolve para nós. Quando ali na minha angústia eu clamo e Deus me ouve. Continuando, ainda o verso que todo mundo sabe de cor, que é o 119, 105, e diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Né? Que a palavra do Senhor possa sempre ser a luz. Quando nós precisarmos de luz, Ele está sempre pronto a iluminar para nós, né? Que é a sua palavra. Está sempre preparado para nos proteger e nos guardar. Salmos 119, e o verso, eu também achei muito importante esse verso, o 142 e o 143, que nos diz o seguinte, a tua justiça é justiça eterna, a tua lei é a própria verdade. Sobre mim vieram tribulações e angústias, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Então, a tua justiça é a justiça eterna. A justiça de Deus é eterna. Ela nunca vai se acabar para nós. Deus é eterno e Ele vai sempre nos proteger, vai nos dar a sua luz nas horas difíceis, né? Que a gente nunca esqueça disso ali, né? E o Salmo 127, continuando ali nos Salmos, 127, 1 e 2. Se algum irmão quiser ler, pode ler esse verso também, que é muito importante. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sol. Então, ali, ó, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Né? Ali, será inútil levantar de madrugada, trabalhar tanto, lutar tanto pelo pão de cada dia, se a casa não estiver edificada no Senhor. Se nós não estiver preparando nossos filhos, a nossa família para o Senhor. Será inútil. Só o pão de cada dia não vai saciar a fome de cada um. Tem que ser saciada a fome espiritual. A palavra de Deus, a meditação que a gente está lendo essa semana, fala muito do culto familiar, né? Quando eu sei que cada um tem a sua vida bem corrida, mas fala muito no culto familiar, fazer no amanhecer do dia ali, antes de sair para o seu trabalho, que cada pai, cada mãe possa colocar os filhos na mão de Deus, para cada um sair para o seu trabalho protegido pelos anjos de Deus, né? E se não tiver como fazer um culto, mas que façam ao menos uma oração todos juntos, para que Deus abençoe aquele dia, que proteja a cada um, né? Porque senão será inútil trabalhar tanto se não edificar a casa para o Senhor, né? Porque essas coisas aqui sabemos que vamos perder tudo, que vai ficar tudo aqui. Mas o que nós plantar no coração dos nossos filhos vai ficar para a eternidade, né? Vai ser luz para os caminhos deles, lâmpada para eles, vai ser a luz que vai guiar nos caminhos de Deus. Salmos 119, do verso 1 ao 11. Eu gostaria que algum irmão lesse também, se quiserem participar, senão eu leio. 119, 1 ao 11. Um pode ler do verso 1 ao 5 e o outro lê do 6 ao 11. Então. Bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração.
não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerarem todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, não terei do que me envergonhar, né? Encerrando assim, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, né? Então, tu ordenaste os seus mandamentos para que o cumpramos, o verso 4 diz, né? O cumpramos à risca. Então, os mandamentos de Deus é para a gente cumprir. Ele não deixou o mandamento só por ser mandamento, por estar escrito ali, é para nós cumprir os mandamentos, né? E guardar no coração as tuas palavras para não pecar contra Deus, que a gente possa sempre ter isso em mente quando a gente vai falar alguma coisa, a gente lembre da palavra do Senhor, né? Então, não terei do que me envergonhar quando a gente cumpre a palavra do Senhor fielmente. Saindo um pouco aqui dos Salmos, eu gostaria de ir lá em Mateus. É uma sequência ainda que eu achei importante esse verso aqui. Eu tinha um estudo que eu tinha ali dentro, diz assim, Mateus, no capítulo 15, no verso... Mateus... Mateus 15. Eu tinha deixado marcadinho, tirei fora da... Mateus 15, verso 9, nos diz o seguinte: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Que a gente não siga os preceitos dos homens, que a gente siga os preceitos da palavra de Deus, da Bíblia, né? Vamos dizer assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os teus caminhos. Que a gente vá sempre, né? E como diz um outro verso na Bíblia também, diz assim, ó, em Isaías 8:20, a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo essa maneira, jamais verão a alva. Então, que a gente possa ter sempre a lei e o testemunho, a palavra de Deus em nossa mão, para que a gente possa ter o testemunho certo do que devemos falar, né? Isso está em Isaías 8:20. Continuando ainda a meditação, diz ali no Salmo, ali, né? Foi assim, uma coisa que eu peguei, uma referência para passar aqui, que diz assim, ó, que a mão que oferece rosas, ela fica com o perfume. Então, tudo que nós passamos para passar na palavra de Deus, fica o perfume nas nossas mãos. Se nós passamos no nosso coração coisas boas para as pessoas, fica isso no coração delas também. Que esse perfume, essa bondade que a gente passa, possa ficar no coração das pessoas, não mágoas, mas a bondade com que nós pregamos a palavra do Senhor. E em Provérbios 22:6, diz um verso muito importante que diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, a criança tem que ser ensinada quando é pequenininha, porque ela grava muito bem no coração. Fica tudo gravado no coraçãozinho dela, as coisas que ela acredita muito no pai e na mãe. Então, a gente ensinando, aquilo fica para a eternidade. Sempre, ela pode até querer fazer uma coisa errada, mas ela vai dizer, o pai e a mãe me ensinaram que era assim. Então, a gente deve ensinar a criança no caminho que ela deve andar quando pequena, para que ela não se desvie do Senhor quando crescer. Não faça coisas erradas quando crescer. E, mais uma vez, ainda passando para os irmãos, quem gostaria de ler aqui, em Salmos, do verso 1 até o verso do 1 ao 11. Não, do 1 ao 6. Que eu achei bem importante ali, não, só os Salmos 1 e 2, que é mais, até vou ler para os irmãos aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios,
Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a gente não deve estar na roda dos escarnecedores, dos que zombam das coisas de Deus, dos que vão para lugares que não podem convidar Jesus para ir junto. Como ainda eu estava falando ontem lá na igreja, eles me convidaram para o nosso grupo de ginástica para participar do carnaval. Vai ter um bloco dos idosos no carnaval de São José. Eu disse, eu não vou em lugar onde... Aí estava todo mundo mandando uma mensagem, os idosos lá, um para o outro, quem ia participar desses blocos. Eu disse, eu não vou em lugares que eu não posso convidar Jesus para ir junto. Eu não aprecio o carnaval. Aí acabou as conversas, porque estava todo um querendo saber e o outro, né? Então, se eu não posso convidar Jesus para ir comigo, não devo. Não é um lugar apropriado. Se eu vou em alguma festa, em algum lugar que sai alguma coisa fora do controle, começar com zombaria, botando o nome de Deus, o nome de Jesus, eu não devo nem achar graça daquelas piadas, nada, eu devo sair fora, porque sair é zombando do nome de Deus, né? Então, a gente que conhece a palavra de Deus, Deus não se deixa enganar. Eu lembro que o irmão Peri falava sempre, Deus não se deixa zombar. A gente não zombe do nome de Deus falando o que não deve, porque é muito importante a gente respeitar as sagradas escrituras do que nós aprendemos de Deus. Ainda eu gostaria de ler para os irmãos, como eu fiquei mais no livro de Salmos, gostaria de ler uma meditação essa semana que eu achei muito importante. E antes de ler a meditação, ainda eu vou reforçar aqui a oração que eu pedi para fazer para o marido da Anice, que é esse senhor lá do norte do Paraná, que está com problema de próstata, tudo está fazendo tratamento, marcaram cirurgia para eles, estão aguardando a cirurgia, que a gente possa orar para que essa cirurgia saia logo e que ele possa melhorar dessa enfermidade. Ela é muito grata a que a gente faz de oração e tudo, e eu fiquei de passar para ela que a gente disse para que nós íamos orar pelo marido dela hoje. Também gostaria de orar pela minha cunhada Edna, eu liguei para, falei com ela ainda há pouco, ela fez quimioterapia anteontem, então ela disse que está muito fraquinha e não tinha nem respondido o meu chamado, porque ela disse que não se sente bem após as quimioterapia. Gostaria de pedir também pela minha cunhada Dina e pela Indianara. Indianara é a filha da Nilza, lá do sítio, onde eu sempre fico lá, que ela também passou mal, foi buscar a mãe no hospital e ela passou mal, teve uma queda de pressão e começou a vomitar e ficou internada, está na UTI do Hospital de Caridade. Então, que Deus tenha misericórdia dela também, que ela possa melhorar dessa enfermidade, que os irmãos não esqueçam de orar por essas 4 pessoas que eu pedi aqui, junto com todos os pedidos que já foram feitos. E gostaria de ler essa meditação para os irmãos aqui, que diz assim, ó, persistência. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Doenças que se originam na mente estão por toda parte. 9 em cada 10 doenças que as pessoas sofrem têm aí a sua fonte. O texto continua explicando que os problemas familiares, situações mal resolvidas do passado e doutrinas falsas são as causas de levarem esse número assustador. O interessante é que todas essas doenças têm a mesma causa. Foram se desenvolvendo a partir de palavras. Palavras criam, mudam e curam. Palavras são ferramentas de bondade, crescimento e de vida, mas também podem propagar maldade, doença e morte. Como a gente tem que cuidar muito com as nossas palavras, né? Que nós temos, né? Até propagar doença e morte. Nós as expressamos e às vezes elas se impactam aos outros, mas sempre tem um efeito sobre nós. Cada vez que as repetimos, reforçamos a crença de que tudo foi dito. Então, a gente tem certas palavras que não deve nem falar mais, não repetir mais, para que não volte à tona novamente, né? Pais e mães, parem de criticar e reclamar. Ensine os filhos a falarem palavras agradáveis. Por causa disso que às vezes não deve nem reclamar nem criticar muita coisa na frente dos filhos, né? As crianças escutam. E eles gravam bastante. Às vezes pode estar caladinho ali, mas eles escutam o que os pais estão falando. Palavras que tenham influência boa e promovam alegria. Traga piedade e prática para dentro do lar. Vejam, então, se as palavras que vocês dizem têm causado alegria ou tristeza para seus filhos.
Lembro-me de que uma sexta-feira, em minha casa, minha mãe falou grosseiramente comigo. Logo depois, ela me colocou no colo e me pediu perdão. Aprendi que ela realmente havia errado, porque fez questão de se reconciliar comigo. Além disso, me fez admirá-la ainda mais, porque comprovou que a norma que me ensinava a seguir era tão certa que até ela deixou o orgulho de lado e quis cumprir. Então, ela viu que estava errada, foi pedir perdão para o filho. Sempre que nós errarmos, nós temos o direito de pedir, devemos pedir perdão para a pessoa, né? Para se reconciliar com ela, né? E ainda continua, como eu tinha botado lá, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Em quais situações eu facilmente me irrito ou acabo falando palavras sem pensar? A gente deve pensar muito, né, quando está irritado, qual é a palavra que irrita mais e que a gente acaba falando sem pensar, né? Querido Pai, ajuda-me a controlar meu ânimo, escolher melhor minhas palavras, pedir perdão quando cometer erros e persistir em te honrar. E essa meditação é do dia 22 de fevereiro, e os irmãos possam, quem tem essa meditação, ler. Eu achei muito importante essa semana toda, eu estou mais adiantada, ainda se envolvendo alguma coisa, mas essa aqui eu deixei até marcada essa semana, quando eu li, que eu achei importante para passar junto para os irmãos essa mensagem hoje. E ainda continuando ali, sem esquecer do que ali, que aquele que oferece rosas fica com perfume nas mãos. Que a gente possa ficar com o perfume da boa palavra, do bom ânimo que a gente passa para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para os nossos familiares, e que a gente possa continuar lendo a palavra do Senhor e se alegrando quando alguém nos convidar para ir à igreja ou para assistir um sermão. Amém? Deus abençoe a todos vocês.